Mas a ideia é que eles estão puxando respostas de diferentes universos. Simultaneamente, eles nem mesmo entendem completamente como isso está funcionando. Mas a quantidade de poder na computação é incompreensível e, provavelmente, é o maior avanço tecnológico da história humana por uma grande margem. E tudo isso está acontecendo sem que a maioria das pessoas esteja ciente do que as implicações são. E se cada cálculo que você já fez acontecesse não em um único universo, mas em muitos? Resolver o impossível poderia significar acessar mundos que nem conseguimos ver. O chip Willow do Google levou o mundo da computação quântica a novos patamares, fazendo com que os cientistas questionassem não apenas os limites da tecnologia, mas a própria natureza da realidade. Este processador quântico revolucionário alcançou algo verdadeiramente extraordinário, resolvendo um problema complexo em menos de 5 minutos. Uma tarefa tão difícil que até os supercomputadores mais rápidos da Terra precisariam de cerca de 10 septilhões de anos para completá-la. Sim, isso é 10, com 25 zeros, atrás. Além disso, alguns pesquisadores sugerem que esse poder computacional impressionante pode indicar uma conexão com universos paralelos, onde cálculos poderiam estar acontecendo em várias realidades ao mesmo tempo. Nesta análise, vamos explorar a conquista histórica do Willow, a hipótese do multiverso que gerou tanto debate e o porquê disso. Alguns especialistas permanecem céticos sobre as implicações mais amplas. Para apreciar completamente a conquista do Willow, é essencial entender a diferença básica entre computação clássica e quântica. Os computadores clássicos processam informações usando bits, que existem em um de dois estados, 0 ou 1. Os computadores quânticos, por outro lado, utilizam bits quânticos, ou qubits, que aproveitam os princípios da mecânica quântica. Os qubits podem existir em um estado de superposição, o que significa que podem ser tanto 0 quanto 1 simultaneamente. Além disso, os qubits podem estar entrelaçados, um fenômeno onde o estado de um qubit está instantaneamente ligado ao outro, não importa quão distantes eles estejam. Essas propriedades únicas permitem que os computadores quânticos processem um número astronômico de possibilidades ao mesmo tempo, algo que sistemas clássicos simplesmente não conseguem replicar. O que torna a conquista do Willow tão inovadora é o problema específico que ele resolveu. O chip foi encarregado de gerar saídas para um benchmark de distribuição aleatória, que envolvia navegar por padrões quânticos incrivelmente complexos e entrelaçados. Para computadores clássicos, essa tarefa teria sido efetivamente impossível, levando uma quantidade incompreensível de tempo. No entanto, o Willow completou isso em menos de 5 minutos. Esta demonstração de velocidade e eficiência marca um marco no que os cientistas chamam de supremacia quântica, o ponto em que um computador quântico supera até mesmo os sistemas clássicos mais avançados. Esta não é a primeira reivindicação de supremacia quântica do Google. Em 2019, a empresa revelou um chip de 50 qubits, que resolveu um problema computacional em 200 segundos, uma tarefa que o Google argumentou que levaria 10 mil anos para os supercomputadores clássicos. A IBM, posteriormente, desafiou essa afirmação, sugerindo que o problema poderia ser resolvido de forma clássica em dias, em vez de milênios. Mas o Willow, com seus 105 qubits, representa um salto quântico à frente, literalmente. Cada qubit adicional dobra o poder computacional de um processador quântico. Portanto, o Willow não é apenas marginalmente melhor que seu predecessor, ele é exponencialmente mais poderoso. Aumentando a importância do sucesso do Willow estão suas técnicas de correção de erros de ponta. Sistemas quânticos são notoriamente frágeis, com até mesmo a menor perturbação ambiental causando erros computacionais. Os avanços do Google em estabilizar qubits e melhorar a correção de erros fazem do Willow não apenas mais rápido, mas também mais confiável. Um passo essencial para tornar os computadores quânticos práticos para aplicações do mundo real. Então, o que isso significa para o futuro? Por enquanto, a conquista do Willow é em grande parte teórica. Resolver o benchmark de distribuição aleatória não tem aplicações práticas imediatas. Mas isso demonstra o potencial transformador da computação quântica. Com o tempo, máquinas como o Willow poderiam revolucionar áreas como criptografia, descoberta de medicamentos, ciência dos materiais e modelagem climática. As possibilidades são vastas, e este marco oferece um vislumbre tentador do que está por vir.
Mas há outra camada na conquista do Willow que capturou a imaginação de cientistas e filósofos. A possibilidade de universos paralelos. Essa ideia, que soa como ficção científica, está enraizada em uma física séria, especificamente, na hipótese do multiverso. A mecânica quântica nos diz que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, um fenômeno conhecido como superposição. No entanto, quando essas partículas são medidas, elas parecem colapsar em um único estado. Essa é a base da interpretação de Copenhague, a explicação mais amplamente aceita da mecânica quântica. Mas e se aqueles outros estados não desaparecerem de fato? O físico David Deutsch, um pioneiro da teoria quântica, propôs a interpretação dos muitos mundos, o que sugere que cada resultado possível de um evento quântico existe em seu próprio universo paralelo. Por exemplo, se você jogar uma moeda, ela pode cair com a face para cima em um universo e com a face para baixo em outro. Escalando isso para um computador quântico como o Willow, a hipótese sugere que, quando ele realiza um cálculo, pode estar explorando diferentes soluções simultaneamente em incontáveis universos paralelos. A resposta final, então, surgiria em nosso universo como o produto da colaboração através de realidades infinitas. É um conceito de virar a cabeça que, se verdadeiro, poderia oferecer uma explicação profunda para a velocidade aparentemente mágica da computação quântica. Claro, nem todo mundo acredita na teoria do multiverso. Muitos físicos preferem a interpretação de Copenhague, que vê os estados quânticos como probabilidades que colapsam em um único resultado quando observados. Não há necessidade de invocar mundos paralelos. Se o Willow está acessando realidades alternativas, ou simplesmente explorando as propriedades extraordinárias da mecânica quântica, seu desempenho é inegavelmente impressionante. Ainda assim, o ceticismo persiste. Críticos apontaram que a conquista do Willow, embora notável, envolveu a resolução de um problema teórico sem utilidade imediata no mundo real. A física Sabine Hossenfelder, entre outros, comparou isso a construir o carro de corrida mais rápido e testá-lo em uma pista vazia. Empolgante, mas ainda não transformador. Há também a questão da escalabilidade. Embora 105 qubits representem um avanço significativo, a computação quântica prática exigirá milhões de qubits funcionando de forma confiável e sem erros. Apesar do progresso do Google na correção de erros, o campo ainda tem um longo caminho a percorrer. Nada disso diminui a importância da conquista do Willow. Cada marco, por mais teórico que seja, nos aproxima de um futuro onde os computadores quânticos poderiam resolver problemas além da nossa compreensão atual. Desde a descoberta mais rápida de medicamentos até avanços em ciência dos materiais e criptografia ultrassegura, as possibilidades são impressionantes. O Willow é um passo à frente, um testemunho do poder da engenhosidade humana e um vislumbre do que está por vir. Os computadores quânticos ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas operam com base nos princípios da mecânica quântica, que é uma teoria que governa o comportamento das partículas em escalas muito pequenas. Um dos aspectos mais intrigantes da mecânica quântica é a ideia de superposição, onde os bits quânticos, ou qubits, podem existir em múltiplos estados simultaneamente, e entrelaçamento, onde os estados dos qubits podem se vincular de tal forma que o estado de um qubit pode afetar o estado de outro, mesmo à distância. A ideia de acessar universos paralelos vem de um conceito na mecânica quântica conhecido como a interpretação dos muitos mundos. O que sugere que cada evento quântico pode levar a múltiplos resultados possíveis, cada um ocorrendo em um ramo separado do universo. De acordo com a MWI, toda vez que uma medição quântica é feita, o universo se divide, criando versões paralelas da realidade onde cada resultado acontece. No entanto, os computadores quânticos em si não nos permitem acessar universos paralelos. No sentido literal, eles aproveitam fenômenos quânticos, como superposição e entrelaçamento, para realizar cálculos que seriam inviáveis para computadores clássicos. Mas isso não implica que possamos interagir com realidades alternativas. A ideia de universos paralelos é mais uma extensão filosófica ou teórica da mecânica quântica, do que algo diretamente alcançável com a tecnologia de computação quântica atual ou previsível. Então, enquanto a ligação entre a mecânica quântica e os universos paralelos é uma ideia teórica fascinante, isso não significa que os computadores quânticos nos permitam acessar essas outras realidades. Em vez disso, eles oferecem o potencial para cálculos mais rápidos e complexos.
explorando estados e comportamentos quânticos. Embora a conexão direta entre a computação quântica e os universos paralelos permaneça especulativa, a capacidade dos computadores quânticos de lidar com cálculos complexos, envolvendo probabilidades e superposições, nos aproxima de testar algumas das ideias fundamentais da mecânica quântica. Por exemplo, simulações quânticas poderiam permitir que os cientistas modelassem o comportamento de sistemas com múltiplos resultados possíveis, espelhando o comportamento que ocorreria em um cenário de multiverso. O advento de poderosos computadores quânticos, como o chip quântico do Google, poderia permitir que os físicos realizassem simulações que modelam eventos quânticos em mundos paralelos, potencialmente revelando novas percepções sobre a própria natureza da realidade. Além disso, a computação quântica tem uma ligação única com o conceito de buracos de minhoca. Outra ideia teórica que está relacionada à possibilidade de acessar universos paralelos. Buracos de minhoca são atalhos hipotéticos através do espaço-tempo, que poderiam conectar partes distantes do universo, ou até mesmo universos diferentes, por completo. No contexto da computação quântica, o poder de processamento necessário para simular tais estruturas complexas poderia ser um grande passo em direção a entender se buracos de minhoca ou fenômenos semelhantes poderiam ser viáveis. O chip quântico do Google pode um dia desempenhar um papel na simulação dessas condições extremas, o que poderia permitir que os cientistas testassem teorias sobre a interconexão de diferentes universos. Embora ainda estejamos longe de acessar universos paralelos ou viajar através de buracos de minhoca, a computação quântica oferece um vislumbre fascinante de como os comportamentos complexos e muitas vezes contra-intuitivos da mecânica quântica podem revelar mais sobre a estrutura da nossa realidade. O chip quântico do Google e outros avanços na computação quântica estão oferecendo ferramentas que podem ajudar a explorar essas questões misteriosas e fundamentais. No final, expandindo os limites da ciência e da tecnologia de maneiras que antes eram inimagináveis. Então, os computadores quânticos são como Willow, acessando mundos paralelos, ou seu poder é simplesmente um reflexo de uma manipulação avançada de probabilidades? A verdade é que ainda não sabemos. Mas à medida que continuamos a explorar os mistérios da mecânica quântica, uma coisa é certa: a jornada será tão fascinante quanto as próprias descobertas.